Hoje eu quero pregar sobre palavra e poder. A pastora Pamela trouxe aqui a primeira mensagem falando sobre nós lutarmos as nossas lutas como realeza. Ela falou sobre nós nos transformarmos de alguma forma, como Jacó foi transformado em Israel, numa luta com Deus. Houve uma transformação. As nossas lutas, elas geram transformações nas nossas vidas. E elas se tornam também, não só uma bênção individual, não só Jacó foi abençoado e virou Israel, mas Israel agora se torna uma nação, um povo que é abençoado por conta daquele momento específico de luta que ele teve em Peniel, ali no Vale de Jaboque. Sabe, essa passagem, esse ato profético que nós fizemos ontem na cruz, que faremos hoje à noite, né, na verdade, na cruz, entregando para o Senhor, tem a ver com a gente deixar a nossa vida passada, as nossas dificuldades, questões, enfim, cada um aqui colocou as suas palavras naquele papel, como um ato profético simbolizando que deixaremos aquilo para trás para viver algo novo. Vocês já abriram mão de tudo aquilo, já está pregado naquela cruz. O Senhor já pagou o preço sobre as nossas vidas. Quando a gente fala sobre a obra da cruz, a gente está falando que ela está consumada. A gente precisa se lembrar disso em todos os momentos das nossas vidas. Para a gente viver uma vida que conhece a palavra e que anda no poder de Deus, a gente precisa lembrar que a obra da cruz está consumada. Às vezes a gente se esquece disso. Às vezes as dificuldades aparecem e a gente esquece que está consumado. Lembra da pregação da Páscoa? Tetelestai, quem lembra disso? Está consumado. A revelação da palavra de Deus nos nossos corações vai trazer a verdade de que está consumado. Então o diabo ele pode tentar se levantar, as pessoas podem tentar se levantar, as circunstâncias vão, mas você vai sempre se lembrar, e eu te falo porque é um exercício que eu tenho que fazer constantemente, está consumado. Eu preciso me lembrar constantemente desse poder de Deus na cruz do Calvário, que me é lembrado através da palavra. Quando a gente fala sobre palavra e poder, a gente tem que lembrar que não é só o poder sobrenatural de Deus através de sinais e maravilhas. Não é só disso que eu quero dizer, eu quero também abordar aqui o aspecto de que existe o poder do testemunho de transformação de vida, que às vezes é muito maior do que você orar por um enfermo. Aquele que te conhecia como você era, hoje olha e fala, cara, algo aconteceu porque tem algo diferente. Algo aconteceu porque eu conheço esse César de antes e ele é diferente desse César de hoje. O que aconteceu nesse meio? Se não for então o testemunho do poder de Deus gerando transformação nas nossas vidas, é simplesmente uma atitude de confessarmos Jesus com a nossa boca, virmos todos os domingos para a igreja, participarmos de uma RD, sermos um voluntário e viver a nossa vida. Se não tem esse poder de transformação na nossa vida, eu te falo, a gente está vivendo um cristianismo raso. Não estou falando de salvação, estou falando de viver um cristianismo aqui na terra de maneira rasa. A partir do momento que você creu no teu coração, confessou com a tua boca que o Senhor Jesus é o Senhor da tua vida, que Ele é o Filho de Deus, que Ele veio aqui na terra, morreu e ressuscitou ao terceiro dia, todo aquele processo do plano da salvação. A partir desse momento você tem um novo nascimento e salvação, ela está atrelada a isso. Agora, eu estou falando sobre a gente viver os nossos dias aqui na terra, simplesmente num nível raso, igual uma piscina de criança. Deus está querendo nos levar para uma piscina daquelas olímpicas para a gente mergulhar, para a gente nadar, para a gente ir lá embaixo, nem conseguir encostar o pé no fundo. Quem era criança e ficava tentando encostar o pé no fundo da piscina? Lembra como era difícil? Então, eu sinto que Deus ele quer nos levar para esse lugar de profundidade, e o mais legal é que quando a gente encosta o pé no chão, parece que a piscina ela afunda um pouco mais com o Senhor. A gente encontra coisas novas e Ele nos leva para uma maior profundidade. Ele fala, ei, você chegou até aqui, agora deixa eu abrir um pouco mais, e tem mais um pouco lá para baixo. Ou a gente pode viver a nossa vida cristã simplesmente num ambiente raso. Eu estou salvo, eu vou te encontrar na glória e a gente se encontra lá. Mas deixa eu te falar uma coisa, entre a gente estar vivendo esse momento de salvação
e o momento em que nós encontraremos com Jesus na glória, e todos nós estaremos reunidos, existe algo que a gente tem que fazer aqui na terra, e sobre isso é a gente viver debaixo do poder de Deus, testemunhando com as nossas vidas e agindo como Cristo, deixando Ele nos transformar. Tem uma frase que é muito interessante que fala assim, eu não sei de quem é, então não poste colocando César Bianco embaixo, tá bom? Não é minha. Mas nós precisamos ler a Bíblia e deixar a Bíblia nos ler. Quem já ouviu isso? Ler a Bíblia, conhecer a palavra, meditar nas Escrituras, conhecer do que o Senhor está falando, conhecer do plano de Gênesis a Apocalipse, você meditar, você estudar. Tem muita coisa que você lê e eu te falo porque por mim é assim, então eu acredito que também deve ser assim com você. A gente lê, a gente não entende muita coisa, mas daqui a pouco o Senhor vai revelando coisas novas, e depois de um tempo a gente vai entender um pouco mais, e daqui a pouco quanto mais a gente mergulha, mais a gente descobre, mais apaixonado a gente fica. É o tipo da coisa que quanto mais a gente se alimenta, mais fome a gente tem, não faz sentido. Se for olhar pelo âmbito natural, quanto mais você se alimenta, menos fome você tem. Esse deveria ser o natural, você come e você fica satisfeito. Quando você devora a palavra, você tem mais fome da palavra. Quanto menos você come da palavra, menos fome da palavra você tem. Ah, eu não tenho hábito, eu não tenho vontade de ler. Então, sabe por quê? Porque você nunca começou, ou talvez você não desenvolveu o hábito. Nunca é uma palavra muito forte, né? Tudo, nunca. Essas palavras, sempre, essas palavras são meio delicadas. Então, talvez seja porque você criou o hábito de não se alimentar das Escrituras e a tua vida está vivendo normalmente, você está vivendo a tua vida normalmente, você está vivendo nesse lugar que é o raso, onde a salvação ela está assegurada, porque você teve esse momento de novo nascimento, você está vivendo esse lugar, você está falando, cara, eu vou para a glória, eu estou lá Maranata, e a gente cantou Maranata, não tem nada de errado em cantar Maranata, volta Senhor, mas a gente vive nesse lugar de, tá bom, acaba tudo isso que eu quero ir para lá. Mas eu queria só dizer que quanto mais nós nos alimentarmos da palavra, quanto mais nós abraçarmos a palavra, lermos a palavra, mais fome a gente vai ter. Eu quero te desafiar, se você não tem fome pela palavra, se disciplina a ler um capítulo da Bíblia por dia. Todo dia. Seja disciplinado. Todo dia você lê um capítulo. Vai ter um dia que você vai começar a ler um capítulo e você fala, mano, eu quero ler mais. Aí você lê um capítulo só e você fala, nossa, eu queria ter lido mais. Daqui a pouco você está lendo 2 capítulos. E daqui a pouco você está lendo não só 2, daqui a pouco você está lendo 3 capítulos. E daqui a pouco você está falando, caramba, cara, eu quero passar o dia inteiro. Meu Deus, será que tem como eu não ir para o meu trabalho? Não faça isso, tá? Seja responsável no teu trabalho. Mas é uma sensação que você tem de tipo, cara, eu preciso de mais. E eu estou falando sobre você mergulhar nas Escrituras, não só pelo conhecimento humano. Porque o que a palavra fala é que, Paulo, na verdade, está falando que a minha pregação não consiste em palavras persuasivas de sabedoria humana. Abre a tua Bíblia comigo aí em 1 Coríntios, capítulo 2. Paulo, ele está pregando aos Coríntios, e ele está falando aqui sobre a forma que ele entendia que a sua pregação tinha que ser. O título aqui fica, o caráter da pregação de Paulo em Corinto. 1 Coríntios capítulo 2. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavra ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza e em temor e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Quando a gente lê sobre isso, eu leio e falo assim, cara, eu não quero ser uma pessoa que vive aqui na terra simplesmente adquirindo sabedoria humana. Eu preciso da revelação do Espírito Santo, e o Esdras pregou ontem à noite sobre o Espírito Santo. E tem muitas outras coisas que a gente pode adicionar, é pouco para a gente falar numa pregação sobre o Espírito Santo. Na verdade, existe uma linha da teologia, se você gosta de estudar, que é a pneumatologia. É muito legal, cara, você conhecer um pouco mais sobre o Espírito Santo. Pneuma tem a ver com ar.
sopro divino, né? O fôlego de Deus ali, quando Ele sopra sobre as narinas, trazendo vida. Então, a pneumatologia vai trazer para a gente um estudo teológico sobre o Espírito Santo. Aquilo que o Esdras pincelou ontem aqui foi uma porção das Escrituras, um pedaço da passagem. Tem muita coisa para a gente se aprofundar. Não acho que aquilo é o tudo do Espírito Santo. Aquilo ali é uma porção pequena do que existe sobre você buscar conhecimento acerca do Espírito Santo. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Quando a gente fala do Espírito Santo e do conhecimento e da teologia, a gente está falando de nós adquirirmos um conhecimento que ele é humano. É um texto. É alguém que produziu, pode ter sido revelado por Deus, amém, glória a Deus por isso, assim como as Escrituras foram reveladas e foram inspiradas por Deus, mas é um conhecimento que você adquire de maneira natural. Você senta numa sala, você ouve um professor, você vai adquirindo e tudo mais. Agora, isso de nada vale se você não tiver a revelação do Espírito Santo agindo na tua vida, trazendo então essa fé e esse poder para atuar naquilo que você está tendo conhecimento. Senão você vai ser uma pessoa cheia de conhecimento que não pratica. Fé e prática tem que andar junto. Nós precisamos então orar. Toda vez que você vai ler a Bíblia, fala: Senhor, me dá revelação. Eu não quero só conhecer a história do que aconteceu. Eu não quero conhecer só um pouco daquilo que é a história da humanidade. Eu quero conhecer o Senhor revelado nas páginas dessa Bíblia. Não sei se você tem o hábito de orar isso quando você vai ler. Mas sabe, de falar: Senhor, me revela uma coisa nova. E de repente você está lendo um versículo, assim como você está lendo ali a contagem lá em Números, cara. Olha que coisa maluca. Quem aqui já pulou todos aqueles números e aqueles nomes de tribos e nomes de pessoas quando você está lendo a Bíblia? Fala a verdade, vai. Tá bom, todo mundo. Pô, teve vezes que eu estava, sinceramente aqui, eu estava lendo e eu via, porque não sei quantos, da tribo não sei de onde. Eu falava: tá, onde que acaba esse número aqui? Continua a história. Você já parou para pensar que se você tiver essa linha de pensamento, você pode estar perdendo preciosidades do reino? Eu te falo que eu provavelmente já perdi algumas coisas que Deus queria falar comigo, porque eu saí pulando algumas coisas, porque eu falava: que coisa chata esse negócio de um monte de número, um monte de tribo, um monte de nome de gente que eu nem vou dar para os meus filhos, tipo, nem quero isso daqui. Porque tem muitos nomes bonitos, né? Não vai ser naquela lista da genealogia que geralmente você vai pegar, né? Enfim. Mas tem uma história no meio daquela contagem toda, que se tornou um livro best-seller, chamado A Oração de Jabes. E o livro, ele conta sobre o que faz o autor vir contando toda uma quantidade de números, tribos e pessoas e um monte de coisa. Ele para a contagem, ele traz um versículo ou dois, eu não lembro quantos são exatamente, mas é uma coisa muito pequena. Do nada ele fala de Jabes e ele volta para a contagem, como se nada tivesse acontecido. Olha como a gente às vezes é imaturo, achando que na contagem só vai ter números. Talvez se você nem é da matemática, e tudo bem se você não é de exatas, você é mais de humanas, enfim. A gente entende que tem um pouco de preferências nisso tudo, mas uma coisa eu quero te falar: se a gente olhar para as Escrituras como, ou melhor, se a gente abrir as Escrituras apenas para pegar a porção que a gente quer, a gente vai se tornar seletivo. A gente não vai abraçar o que o Senhor tem para nos revelar. E uma coisa que a gente tem que fazer é não escolher a porção da Escritura que a gente quer, mas perguntar o que o Senhor quer nos revelar. O que o Senhor quer trazer para mim? Porque, cara, se eu ficar só lendo a genealogia, tem algo que eu posso extrair. Eu vou te falar que tem coisas impressionantes que você extrai se você estudar sobre as genealogias, se você estudar sobre os números, se você estudar sobre as tribos, se você se aprofundar. Alguns anos atrás eu nem sabia que Israel tinha se dividido em Reino do Norte e Reino do Sul. E alguns estão perguntando: nossa, mas dividiu? Eu não estou falando isso para colocar um peso do tipo: nossa, como eu sei, vocês não sabem. Eu só estou falando que eu também não sabia, mas em algum momento eu sentei para ouvir alguém falar e eu falei: caramba, é verdade. Por isso que quando a gente vai vendo lá em Juízes, a gente vai vendo algumas coisas, a gente vê o reino de Judá, e é isso, e aquilo, e agora o reino do norte, o reino do sul, e você vai vendo e você fala: caramba, que loucura. Teve um tempo que Israel foi dividido, teve um tempo que foi unificado. Agora, por que ele foi? Sabe, a gente começa a gerar, mas por que ele foi dividido?
Mas por que a pessoa agiu dessa forma? Como é que eu fico lendo às vezes as histórias na Bíblia, eu falo, Senhor, como é que a pessoa consegue ser criada num lugar de ensinamento tão poderoso, e aí o filho, né, que foi criado nesse lugar, faz tudo errado? Teve o mesmo ensinamento, às vezes um ou outro filho, e aí um faz de um jeito, outro faz de outro. Eu fico pensando, sabe, como é que eu posso aprender através das Escrituras, sendo revelado pelo Espírito Santo, essa palavra que transforma a minha vida? Porque a palavra de Deus, ela não é apenas uma história ou uma parte da história da humanidade. Ela é uma carta que foi escrita para nós, ela é atual. É impressionante como as coisas que a gente lê aqui, hoje, em 2024, faz total sentido para as nossas vidas. Ela toca, ela transforma. Agora, a gente precisa pedir para o Senhor e falar, Deus, me revela, através do Teu Espírito Santo, o poder que tem nessas Escrituras, que vai transformar a minha vida e que de alguma forma eu vou poder levar transformação para outras pessoas. Porque uma das coisas que a gente entende quando a gente começa a se tornar uma igreja madura, ou uma igreja que avança para um processo de maturidade, é que não deve parar em nós. E é muito bom a gente viver o que a gente está vivendo. É muito bom a gente viver esse retiro. Eu te falo, cara, eu estou extremamente assim, extasiado com o retiro. Com ver que as coisas estão acontecendo. As pessoas estão tendo encontros com Deus. Tantas coisas, sabe? Momentos de comunhão. Enfim, tem muita coisa acontecendo. Eu estou assim, empolgado. Saiba disso, deixa eu externar, né? Deixa eu deixar claro para você. Eu estou muito empolgado com tudo que está acontecendo. Mas uma igreja madura, ela precisa entender que a palavra de Deus nos aponta para um lugar de não para em mim, não é para o meu benefício próprio. É bom, é muito bom. Agora, não é só para mim, precisa ser para o próximo. Já não é mais sobre aquilo que eu vou receber, mas sobre aquilo que eu também posso compartilhar e entregar. Receber não é errado. Expectativas, como o Aldo, a Fábio estava falando, cara, eu vim aqui, eu estava com uma expectativa. Glória a Deus, a gente precisa viver de expectativa também, a gente precisa ter isso no Senhor, não nos homens. Mas, sabe, o que Deus quer fazer? Eu estou empolgado para isso, sabe, isso é importante existir. Mas, uma coisa também que é importante existir é que, quando Deus faz em mim, Ele quer fazer através de mim e apesar de mim. Vamos fazer um upgrade nessa frase agora. Ele quer fazer em nós, através de nós e apesar de nós. Porque a gente tem as nossas limitações, a gente tem as nossas questões, a gente tem um monte de coisa que precisa ser trabalhada, mas apesar disso Ele nos usa. E Ele quer fazer através de nós aquilo que é o testemunho poderoso do que Ele está fazendo em você. Aquilo que Ele está fazendo na tua vida é algo poderoso para destruir as obras de Satanás, para expandir o reino, para levar libertação, para levar cura, para levar transformação para as pessoas. Então, uma igreja madura entende que precisamos andar nesse lugar de palavra, que é conhecimento, mas poder, que é demonstração. Demonstração do sobrenatural e demonstração de caráter dentro de mim. Porque de nada vale, sinceramente, eu subir aqui e pregar uma boa palavra para você, uma boa mensagem para você. Enfim, eu fazer tudo o que é o meu protocolo eclesiástico como pastor da igreja, e quando eu descer desse púlpito, o meu caráter ser corrompido. A minha prova também como pastor, não é só quando eu estou pregando, isso aqui é uma pequena fração do que eu tenho que fazer como pastor da igreja. Tem várias outras tomadas de decisão, várias outras atitudes que vão colocar esse poder de Deus também como testemunho através do caráter. E é uma das coisas que às vezes a gente negligencia, a gente coloca as pessoas que têm qualquer tipo de dom e de unção acima de um lugar de caráter. O poder de Deus, Ele nos usa nesse lugar. O Espírito Santo se move nas nossas vidas através de unção, poder e autoridade, mas também ela vem para transformar, o poder de Deus vem para transformar o nosso caráter.
quem nós somos. Então uma igreja saudável, uma igreja madura, ela vai se mover nesse lugar de palavra e poder, aonde nós vamos nos mover num culto onde pessoas serão curadas, pessoas serão libertas, restauradas, salvas, né? Para que vidas sejam salvas, curadas, libertas, restauradas e reconciliadas ao Pai. E do amor, aí ó, vocês estão bem. Uma igreja precisa viver isso, mas ela também precisa viver o caráter dos indivíduos sendo trabalhados e sendo provados e sendo aperfeiçoados no poder de Deus. E esse aqui é um trabalho que cabe a nós. Pedir sobre os dons e deixar Deus fazer, a gente pede, Deus que faz. Agora, sobre o caráter, deixa eu te falar, muita coisa é a gente que vai ter que botar a mão e não só ficar botando na conta de Deus. Então, essa igreja madura que a gente quer desenvolver cada vez mais, é uma igreja que entende, peraí, não é só em mim, que bom que foi em mim, glória a Deus pela salvação, obrigado pelos dons, obrigado pelo que o Senhor está fazendo, pelos testemunhos e tal. Agora, é através de mim, é apesar de mim, mas tem que gerar uma transformação no nosso caráter continuamente, a gente não pode tirar isso do radar. E eu quero desafiar a Igreja Caminho Santo, a gente vai entrar no nosso 3º ano de igreja, ano que vem. A gente está aqui comemorando 2 anos de igreja. Estava falando com alguém ontem, acho que foi com o Lucas que eu estava falando. Cadê o Lucas? Foi com o Lucas, né, que eu estava falando. O Lucas falou no quarto, ele falou, cara, nossa pastor, a gente tem só 2 anos, né, e a gente já viveu tanta coisa. E eu falei, cara, é verdade, né, a gente já viveu tanta coisa. Imagina o que serão os próximos anos daqui para frente, o que a gente não vai viver. Agora, eu fico empolgado para isso. Por outro lado, eu fico também pensando, cara, se a gente não abraçar um lugar de maturidade de fé e não abraçar o desafio de expansão da nossa igreja, a gente vai voltar para um lugar de era tão bom quando a gente era naquele retiro, era tão bom, porque eu não sei para onde a gente vai como igreja, gente, sinceramente eu não sei se ano que vem a gente vai continuar com 200 membros, 250 membros, ou se a gente vai estar com 400 membros, se a coisa vai crescer, se não vai crescer. Agora, uma coisa você tem que entender, se crescer, não foi por estratégia humana, foi porque Deus está acrescentando. Você chegou aqui não foi por estratégia humana, foi porque Deus te trouxe até aqui, de alguma forma. Algum amigo, algum parente, algum vizinho, alguma pregação, alguma coisa te tocou para vir aqui. De alguma forma você foi tocado por Deus. Agora, o que eu quero dizer é, nós precisamos entender que o que Deus quer fazer com a gente, eu não sei, a gente vai viver isso junto, e isso é muito legal, porque você não sabe aonde que está o chão, você só vai andando. Agora, quando novas pessoas chegarem, será que isso vai ser desconfortável para a gente, ou a gente consegue abraçar o poder de transformação dessas vidas que estão chegando? Porque novas pessoas vão chegar e novos convertidos vão chegar. E sabe o que acontece quando novos convertidos chegam? Eles dão trabalho. Sabe o que acontece quando novas pessoas chegam de outras igrejas? Elas dão trabalho. E quando eu falo trabalho, não é tipo, nossa, meu Deus, e talvez você está pensando, caramba, eu vim de outra igreja, eu dou trabalho. Calma, não é isso. Eu estou querendo dizer que veio de outra igreja, então talvez você tenha uma outra cultura, que você precisa se adaptar a algumas coisas diferentes e absorver essa nova realidade, esse novo formato de igreja. É disso que eu estou falando, tá bom? Não leve isso para o teu coração de maneira ofensiva. Mas os novos convertidos, quando chegam, não trabalham, por quê? Porque a gente tem que ensinar, ele é um bebezinho que a gente tem que dar mamar. Os mais velhos, quando crescem, a gente tem que continuar corrigindo também. É um processo, você que é pai, você que é mãe, entende talvez um pouco mais do que eu estou querendo dizer aqui, que é um processo contínuo, você nunca vai deixar de cuidar dos teus filhos, embora as fases são diferentes. Agora, Caminho Santo, presta atenção, se novos convertidos chegarem, e vamos lá, a nossa visão fala sobre vidas sendo salvas, se novos convertidos começarem a chegar num número maior, porque nós já temos alguns que estão acontecendo no nosso meio, o time dos primeiros passos está fazendo o seu trabalho, está ajudando, está discipulando esses bebês na fé, esses que chegaram, eles estão fazendo isso, alguns serão batizados nesse retiro. Agora deixa eu te falar uma coisa, será que a gente consegue abraçar o desafio que é cuidar desses bebês na fé? Porque eu não vou dar conta de fazer isso sozinho, pastora Pâmela, Esdras, a gente não vai dar conta de fazer isso sozinho, precisamos de uma igreja que abraça a responsabilidade de andar nesse lugar de palavra e poder, e quando a gente fala de palavra e poder é palavra de expansão, porque o reino de Deus não para de expandir, e poder de transformação. Você já parou para pensar que você é chamado para ser alguém que vai ajudar talvez um novo convertido a caminhar nos seus primeiros dias da fé? Será que você consegue abraçar isso? Ah, pastor, eu não sei o que fazer. Então, eu também não sei muito o que fazer, a gente está descobrindo junto, mas você tem um coração disponível para falar, ei, eu não sei muito, mas o que eu tenho eu te dou?
Igual lá em Atos, quando a gente vê a igreja primitiva, olha, prata nem ouro eu tenho, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus Cristo levanta e anda. Hoje a igreja fala assim, olha, eu tenho prata, tenho ouro, continua aleijado. A gente tem que fazer o contrário. E eu não estou falando contra missões, a gente tem que enviar recursos para as missões. Eu estou falando que a gente precisa abraçar esse, cara, eu tenho alguma coisa. Eu cheguei ontem, então eu já tenho um dia a mais que você. Vamos caminhar junto? Vamos orar junto? Vamos orar em duplas. Sabe qual que é a nossa primeira reação? Vira para o esposo, vira para a esposa, vira para o marido, vira para a pessoa que você conhece. Cara, eu quero te desafiar, Caminho Santo, sai do teu lugar e vai orar com uma pessoa que você não conhece. Vai desenvolver relacionamento no meio da comunidade. Vai derramar um pouco daquilo que Deus está fazendo sobre a tua vida, sobre a vida de uma outra pessoa. Com a tua esposa, com o teu cônjuge, você ora na tua casa. Que talvez nem na tua casa você está orando, mas na igreja você tem que fazer o papel bonito, né? Aí você vai fazer na igreja, não, eu estou aqui com a minha esposa e tal. Então, cria vergonha na cara, ora na tua casa. E aí quando chega na igreja, a tua esposa não vai falar, pô, ele não ora em casa, mas aqui ele ora. Não, ele ora em casa e aqui ele vai orar com os outros também e está tudo bem. Faz o teu papel primeiro em casa, depois você faz na igreja. Enfim, fecha parênteses. A gente precisa abraçar essa responsabilidade de novas pessoas que chegarão, que precisarão de auxílio. Será que a gente tem maturidade? Uma igreja madura que consegue receber novas pessoas e inserir elas dentro desse contexto, ao invés de excluirmos e criarmos o nosso, como diria a pastora Pama, clube social, o nosso grupo. Eu falo para a liderança dessa igreja, eu falo, é muito bom caminhar com vocês. E sabe qual que é a tendência da gente caminhar junto, da gente fazer reunião junto, da gente viajar junto, da gente ter tantas coisas e reunião de oração junto? E fazer planejamento junto, é que a tendência é a gente se fechar dentro da liderança. Essa é a tendência, natural do ser humano. É tão bom, eu já conheço o Lineker me conhece, então vamos ficar aqui, cara. Por que vai inventar de ter o outro lá que chega, que eu nem sei quem é, de onde veio, que apareceu, que tem outro com... Vamos ficar aqui. Agora, sabe qual que é? Essa não é a visão correta do reino. A visão correta do reino é uma visão de inclusão. Aonde os que chegam, eles precisam também ter o sentimento de pertencimento de uma comunidade. Nem todos terão esse sentimento, até porque a igreja, ela tem várias igrejas de várias formas, de vários contextos, de várias, formas diferentes. Tem gente que tem som alto, tem gente que tem som mais baixo, tem gente que tem luz, tem gente que não tem luz. Aí, cara, vai ter várias outras coisas que são secundárias. Agora, no processo de vivermos igreja, a gente precisa fazer a força centrífuga e não a força centrípeta. A força centrípeta vai trazer tudo para cá, para o centro. A centrífuga vai fazer então com que a gente se espalhe para as laterais. Será que como igreja a gente está preparado de maneira madura, entendendo o poder que nós carregamos de testemunhar da nossa vida para outras pessoas, para ver mais transformação acontecendo, ou será que a gente se fecha dentro daquele negócio que é confortável? Essas são algumas coisas que eu estou falando aqui para vocês, que o Senhor tem falado comigo para essa nossa próxima temporada como igreja. Porque, de novo, eu não sei qual é o número, o acréscimo numérico que o Senhor vai trazer e como que as coisas vão acontecer. Mas uma coisa eu preciso ter dentro de mim: eu estou disponível para aquilo que o Senhor quiser fazer, da forma que o Senhor quiser fazer, com a quantidade que o Senhor quiser fazer, independente de quem for, que haja um lugar onde as pessoas possam ser amadas, possam ser aconselhadas, possam ser pastoreadas e possam viver comunidade. Agora, essa comunidade, essa igreja madura, ela não vai viver somente de retiro em retiro e de conferência em conferência. Essa igreja vai viver comunidade de várias outras formas. Vocês vão viver comunidade dentro das RDs. Quem faz parte de RD sabe. Toda semana, você está com as mesmas pessoas, você está orando talvez as mesmas coisas, e quando alguém tem um romper, cara, todo mundo celebra. E aí você tem os mesmos ensinos, e você está vivendo ali com aquelas pessoas, aquilo começa a se tornar família. Aquilo começa a se tornar quando você anda com as pessoas, você vai servir como voluntário, você começa a criar o teu DNA com aquele time, você vai servindo, você vai se conectando. Se você vem só para o culto, não tem nada de errado, mas a tendência de você não desenvolver relacionamento é muito maior. Então você se envolver com aquilo que está acontecendo é extremamente importante,
para que você absorva e possa levar isso para outras pessoas. Porque um dia alguém vai chegar. E quando chegar, que a gente possa derramar e transbordar a verdade da palavra e o poder do Espírito Santo. O poder dos nossos testemunhos de vida que geram transformação. Quando Paulo está falando que a palavra dele, né, a pregação dele não deveria ser em palavras persuasivas ou de sabedoria humana, é importante a gente entender que a nossa fé, ela não vai ser baseada de maneira racional. Até porque ela é a certeza das coisas que não se veem. Não faz sentido muitas vezes no racional. Mas eu queria encorajar, Caminho Santo, que nesses próximos anos a gente venha se enraizar cada vez mais no conhecimento das Escrituras e também na demonstração de poder sobrenatural de Deus e de caráter de transformação, porque é o poder de Deus que faz isso nas nossas vidas. Aquele que mente, que não minta mais. Aquele que roubava, que não roube mais. Tipo, sabe o vá e não peques mais? É o poder de Deus transformando as nossas vidas. Eu lembro do dia que das vezes que eu ia na padaria e a pessoa marcava na comanda errado, geralmente menos do que eu tinha comido, e eu pagava menos do que eu tinha comido e saía super feliz e ainda tirando onda, achando que eu estava bombando. Me dei bem, porque eu não paguei uma Coca-Cola. Sabe umas coisas assim? Quem já fez alguma coisa assim na vida? Vai, confessa para mim. Tá. Estamos juntos, né? Eu já fiz isso. E eu achava, a pessoa não marcou, o problema é dela. Cara, eu lembro do dia que eu fui na padaria depois que eu me converti. E essa situação aconteceu. E o Espírito Santo, que na hora eu não entendia que era o Espírito Santo direito, porque eu era um recém-convertido, eu estava tipo, cara, que louco. Começou a me incomodar, do tipo, isso aqui está errado. Mas eu sempre fiz isso. Mas isso está errado. E aí eu comecei a entender que aquilo ali era uma transformação de caráter que eu precisava passar. E até hoje, cara, eu te falo que eu sou tentado. Às vezes eu olho na tela e falo, vou ficar quieto. Ela não falou nada, eu vou ficar quieto. Está errado. Moça, você não anotou tal coisa. A gente vive nesse lugar de transformação contínua de caráter. Então que a gente venha se mover no poder de Deus, sobrenatural. Vidas sendo curadas, restauradas, libertas, enfim, tudo que a gente tem que viver. Mas que a gente venha se mover nesse lugar também de transformação de caráter, que acontece através do poder de Deus. A gente precisa se abrir para isso. A gente precisa navegar nisso. Porque o que vai sustentar uma igreja num processo de maturidade é o quanto a gente dá a permissão para o Senhor trabalhar nas nossas vidas, no nosso caráter. Porque deixa eu te falar, o dom, ele pode te abrir algumas portas, o que te sustenta lá é o teu caráter. A habilidade de comunicação, ela pode trazer pessoas, mas o que sustenta é esse lugar de, assim, nem só de McDonald's viverá o homem. Deu para entender? Essa não ficou boa, né? O que eu quero dizer é, abre a tua Bíblia em... Cadê aqui, ó? 2 Coríntios, capítulo 3. Ele está trazendo um contexto aqui sobre o caráter e os frutos do ministério de Paulo. Ele está escrevendo sobre isso. Um pouquinho, no final do capítulo 2, você vê que vem com esse subtítulo, e aí o capítulo 3 ele emenda no capítulo 2. E ele vem dando umas lapadas na galera, falando assim, porventura começamos outra vez a louvar-nos a nós mesmos? Ou necessitamos, como alguns, de cartas de recomendação para vós, ou de recomendação de vós? Vós sois a nossa carta escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo ministrada por nós. Olha, eu estou relendo de novo. Versículo 3. Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo ministrada por nós, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Olha que poderoso, o Senhor escreve
sabe, no nosso coração. Isso aqui é o poder do testemunho de transformação que a gente passa, que a gente vive. E talvez você está pensando assim, pastor, mas eu não era, por exemplo, o meu testemunho, eu era uma pessoa que frequentava raves, que usava drogas, que fazia muitas coisas erradas, de repente eu tenho um encontro com Deus, eu encontro a minha esposa, nós namoramos, nós noivamos, nós casamos, nossa filha nasceu, encontramos Jesus, e nossa, que testemunho poderoso, que testemunho lindo de transformação. Sim, é a minha história, é o que Deus fez comigo. Mas sabe, talvez você está pensando, poxa, eu cresci na igreja, eu nunca vivi essas coisas, eu nunca fumei, eu nunca bebi, eu nunca usei droga, eu nunca fiz nada de errado nesses aspectos. Deixa eu te falar, o teu testemunho é poderoso para ajudar pessoas que talvez vão passar pela mesma situação que você e vão falar, nossa, meu Deus, eu não tenho um testemunho de transformação como ele, eu não tenho um testemunho de transformação como ela, mas você permanecer firme nos ensinamentos daquilo que os teus pais te ensinaram, que os teus filhos, e seja lá qual foi quem te ensinou, você permanecer firme nisso é um testemunho poderoso. Então não fica olhando para o testemunho do drogado como, nossa, meu Deus, que lindo. É lindo, mas você ficar firme na fé é lindo também. E é o que Deus está escrevendo no teu coração, é a tua história. Carrega isso com poder, com autoridade e fala assim, cara, a minha história sabe qual que é? Eu não fumei, eu não bebi, eu não usei droga, eu permaneci firme e o Senhor me sustentou. Sabe por quê? Existe uma geração que hoje entra na faculdade e falam que a faculdade desvia os filhos. Por que não sermos uma geração de que entramos na faculdade e permanecemos firmes com Cristo? Por que não ser uma geração que cresce e continua apaixonado por Jesus? Por que não ser uma geração que confia em Deus desde pequeno até o dia que morrer? Sabe, é igual a história do Esdras. Às vezes eu falo, mas você nunca fumou tipo um cigarrinho, cara? Mano, nem sei o que é isso. E eu, na minha cabeça, tipo assim, cara, a primeira coisa que eu fiz no dia que eu saí, que eu fui pra balada, foi encher a cara, voltar bêbado pra casa, tipo assim, porque era o meu mindset, era a minha estrutura, era a minha forma de ver a vida. Ele tinha uma forma totalmente diferente. Agora, sabe qual que é o poder de Deus aqui? Todos nós estávamos indo pro inferno, independente do carro que a gente pegou. A diferença é que Cristo encontrou a gente em algum lugar e agora a gente está indo pro céu. Isso é poderoso. Isso é poderoso. A palavra está falando para a gente que o Senhor, Ele não escreveu com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do nosso coração. O teu coração está sendo marcado por aquilo que o Senhor está fazendo, e você tem que testemunhar disso para as pessoas, porque o teu testemunho vai levar transformação, principalmente para esses que vão chegar aqui para a nossa comunidade, fora dessa comunidade, no seu trabalho. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus, não que sejamos capazes por nós de pensar em alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Eu quero falar sobre isso e eu vou partir aqui para o final. A letra mata, o Espírito vivifica. O Novo Testamento, o que ele está falando aqui? Ele está falando sobre o Antigo Testamento, que era baseado nas leis de Deus. Eram mais de 600 leis que tinham que ser cumpridas e que não eram possíveis de ser cumpridas. Existia todo um protocolo de como tinha que acontecer no momento da reparação, do erro, do pecado. A forma como tinha que ser redimido, enfim, tinha toda uma estrutura. Agora, pastor, por que existia a lei? A lei existia para apontar essa incapacidade da gente viver nesse lugar de comunidade independente de Deus. Nós precisamos entender que a lei, ela nos mostra os nossos erros, não para condenação, porque ela sempre tem um caminho de redenção. Agora, no Novo Testamento, que ele está falando, de um Novo Testamento, olha que interessante, a letra mata, o Espírito vivifica. Então, já não é uma letra que você tira para condenação e apontar o erro, mas que leva para esse lugar de transformação contínua. O Espírito Santo nos vivifica continuamente, para a gente identificar quais são os erros e trazer então, junto com Cristo, o apontamento da solução. Esse lugar de letra mata, Espírito vivifica, não é tipo assim, eu não preciso estudar a Bíblia. Tira a Bíblia. A letra mata. E algumas pessoas usam às vezes isso. A letra mata, o Espírito vivifica. Sabe o que as pessoas às vezes falam sobre isso? Eu não preciso conhecer, eu não sei se você já ouviu alguém falar isso, mas eu já ouvi. Eu não preciso me aprofundar tanto nas Escrituras. Sabe o que eu preciso? Me mover na unção do Espírito Santo. Usando esse versículo como base de tipo assim, a letra mata e o Espírito vivifica, mas não é isso que a raiz do versículo quer dizer. Ele está apontando para o Antigo Testamento a respeito da
transformação que existe agora quando o Senhor Jesus ele morre, ele ressuscita, ele ascende aos céus e ele envia o Espírito Santo para ficar conosco. Agora ele traz vida sobre a palavra. Ele vivifica, ele traz luz, ele ilumina a palavra. Ele não está removendo o conhecimento das Escrituras. Ele está falando que agora ele revela de maneira mais poderosa e íntima, porque agora ele mora dentro de nós. No Antigo Testamento, o Espírito Santo ele vinha sobre algumas pessoas em momentos pontuais, em situações específicas. No Novo Testamento ele está disponível para todos nós. Ele mora dentro de nós. Consegue entender isso? É tão poderoso a gente entender a verdade de que precisamos de um conhecimento das Escrituras e uma aplicação dessa verdade através do Espírito Santo fluindo através das nossas vidas. O nosso Deus, Ele é um Deus que muda diagnósticos. E eu queria fazer um paralelo aqui. A palavra do médico pode ser uma, mas o nosso Deus, Ele tem poder para mudar diagnósticos. O nosso Deus, Ele faz coisas improváveis. As pessoas talvez vão falar assim, ó, não vai dar certo, mas se Deus pediu, dar 7 voltas na muralha, vai cair. Quando Deus pede, a gente só obedece. Então, existe a improbabilidade, ou melhor, existe a probabilidade humana, a métrica humana, mas nós servimos a um Deus que se move com poder e quebra essas leis de que 5 mais 2 igual a 7. 5 mais 2 alimentou uma multidão. 5 pães e 2 peixinhos não dão 7. Alimentaram uma multidão, multiplicou e ainda sobrou 12 cestos cheios. Não faz sentido você pegar e falar, cara, eu tenho 5 pães e 2 peixinhos. Olha isso, é improvável isso acontecer. É impossível disso acontecer. 5 pães e 2 peixinhos alimentar uma multidão. Milhares de pessoas. Você consegue ver isso acontecer? Naturalmente? Não. Mas o nosso Deus é o Deus do impossível. O poder de Deus atinge essa situação, atinge essa circunstância. Ele atinge essa multiplicação. E 5 mais 2 não dá 7. 5 mais 2 alimenta milhares e ainda sobra 12 cestos cheios. Esse é o Deus que a gente serve. Que quando a gente lê a palavra, a gente se enche de ousadia para viver esse poder da palavra. Quando a gente chega no meio de uma situação de dificuldade, você se lembra e fala, caramba, mas aquele dia Deus multiplicou. E por que Deus não pode multiplicar hoje novamente? Mas no Antigo Testamento a gente vê também o profeta multiplicando pão. E aí você vê no Novo Testamento Jesus multiplicando. E aí você vê, caramba, que loucura. Por que ele não pode continuar fazendo hoje? O mesmo Deus, o Deus que a gente serve é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Então quando a gente lê a palavra, a gente começa a ser então cheios daquilo, de expectativa por aquilo que Deus vai fazer. Ah, mas a gente não tem dinheiro. Quantas vezes a gente vê aqui, ó, Jesus mandou pescar um peixe para pagar imposto. Olha que loucura. Vai descer todo mundo para o lago hoje. Mas quando você lê a palavra, você é cheio da palavra. Você pede para o Espírito Santo vivificar a palavra. É impossível você não querer transbordar isso. E eu quero te encorajar nessa manhã a você não viver somente num conhecimento humano, mas se mover em ousadia debaixo do poder de Deus. Deus te usando através de sinais e maravilhas, e Deus te usando através de dons, Deus te usando através da transformação do caráter. Essa é uma das coisas que eu tenho orado e falado, Senhor, me usa com mais poder, mas que o meu caráter acompanhe cada vez mais, para que aquilo que o Senhor dá acesso seja mantido. O que a gente está falando aqui é que as Escrituras revelam Deus. As páginas da Bíblia vão nos revelar Deus. E Deus nos revela em cima das Escrituras. Vive essa tensão e essa dinâmica constante na tua vida, buscando palavra e poder. Porque a gente vai precisar disso, caminho santo. Nós vamos precisar desses 2 pés para a gente não ficar manco. Palavra e poder. Palavra, conhecimento.
poder, manifestação de Deus, transformação de vida. Quando a gente lê para a gente viver uma igreja madura, isso aqui é a última coisa que eu anotei aqui. Para a gente viver uma igreja madura, a gente precisa de 3 aspectos. Se você estiver anotando, anota aí. Se não tiver, eu quero te encorajar a anotar. Para a gente viver uma igreja madura, a gente precisa de 3 aspectos. Primeiro, conhecimento, palavra. Nós precisamos disso. Precisamos saber, precisamos absorver, precisamos conhecer. Segundo, a gente precisa da prática. Colocar aquilo que a gente está recebendo em prática. Se mover em poder. Colocar em prática a transformação de caráter. Porque de nada adianta você ter conhecimento e você não ter a prática. Por isso que os médicos, por exemplo, quando vão, e a maioria das faculdades, na verdade, quando você faz uma faculdade, mas falando especificamente da medicina, quando você faz ali os seus 5, 6 anos, não sei quanto tempo é, 6? 6 anos, nós temos uma médica no nosso meio aqui. Eu já te vejo como, porque Deus já te vê como, então a gente já te vê como, tá bom? Se tiver alguma situação aqui, a gente chama você. Esses 6 anos de conhecimento teórico, depois faz não sei quantos anos, 5, 6, residência, 6 também? Tá, bom, o resumo é, os médicos com bastante tempo estudando e bastante tempo na prática, e depois eles vão sozinhos fazer o que eles têm que fazer, ou seja, é conhecimento e prática. Eles precisam ter alguém que vão ensinar a prática. Eles não chegam no hospital, no primeiro dia de residência, e fala, daqui que eu já sei fazer. Porque eu ouvi lá aquele dia na minha aula dos batimentos cardíacos, da pressão arterial e não sei o que lá, daqui que eu vou fazer. Sabe o que ele tem que fazer? Quando ele chega na residência, para viver aquele tempo de residência, ele vai ter um médico mais experiente, que às vezes é um residente de um ano superior, mas ele é mais experiente, para poder apadrinhar, não sei se é a palavra correta, mas para poder então ensinar aquele que está chegando. Ele precisa ter o conhecimento, e nós precisamos ter o conhecimento das Escrituras. Quem serão os que vão receber os novos que chegarão para poder caminhar junto? Para viver a parte da residência, aqui como igreja. Então nós precisamos de conhecimento, nós precisamos de prática, para podermos um dia ensinar, e tudo isso, o terceiro aspecto do processo de maturidade, é que a gente vai precisar de tempo. Porque as coisas não acontecem da noite para o dia. A gente precisa de tempo, de prática, de erros e de acertos. Erros e acertos no meio do processo vão construindo. Quando você tem um caráter alinhado com Deus, os erros vão te conduzir para um lugar mais próximo de Deus, para você não vá e não peques mais e acabou e vamos em frente. E os acertos não são glória a mim, mas glória ao Senhor. Um coração, sabe, humilde é esse coração que entende que quando dá certo, foi Deus que fez, quando deu errado, eu preciso melhorar e a gente segue em frente. Deu para entender? É um coração simples, descomplicado. Caminho santo. Nós precisamos ter um espírito descomplicado para viver uma igreja madura que se move em palavra e poder. Nós precisamos de um espírito descomplicado. O que é isso? Cara, vamos resolver as coisas rápido. Quem tem que perdoar e quem tem que pedir perdão? Eu já tive aconselhamento que eu tive que sentar e falar assim, gente, vamos lá. Quem tem que perdoar e quem tem que pedir perdão? Os dois têm que perdoar? Os dois têm que pedir perdão? Quem quer começar primeiro? Vamos ser mais prático no processo. Porque se a gente ficar nesse lugar de ficar remoendo e pensando e refletindo, e eu sei que é importante processar muitas coisas, a Pamela mesmo disse ontem, eu preciso processar, eu preciso viver, eu preciso ir lá embaixo e ressurgir como uma fênix. Tá, decora lá, mas voa, entendeu? Cada um tem o seu tempo. Eu precisava devolver essa, né? Tem coisa que a gente precisa ser mais prático no processo de conhecimento, prática e tempo. Não vamos desperdiçar tempo. Às vezes a gente está desperdiçando tempo. E a gente fica remoendo muitas coisas que poderiam ser faladas e ser abertas. Ontem mesmo eu procurei uma pessoa aqui do nosso grupo de liderança e falei,
me perdoa, eu tive uma atitude com você um dia assim, você se sentiu mal, cara, me perdoa. Beleza, resolveu. E continua a vida. Isso traz maturidade para o nosso meio, para o nosso convívio como igreja. A palavra me fala sobre perdão, eu preciso perdoar. A palavra fala sobre arrependimento, eu preciso buscar esse lugar de arrependimento e também ceder perdão e ajudar as pessoas. E cara, é isso que a gente tem que viver como corpo de Cristo. A gente tem que ter conhecimento, a gente tem que ter prática, a gente tem que dar tempo ao tempo sem perder tempo. Amém? Fica de pé onde você está. Eu quero terminar orando sobre 1 Coríntios 12, porque eu creio que aquilo que o Espírito Santo quer derramar sobre nós, esse poder de transformação que eu estou falando, essa vontade, essa fome da gente buscar mais a palavra, tem a ver com o agir dele sobre as nossas vidas, né? A Bíblia também fala sobre o querer e o realizar vem de Deus. Cara, será que a gente está pedindo, Deus, eu quero ter mais fome pelas Escrituras? Essa tem que ser uma oração nossa. Eu quero ter mais fome sobre as Escrituras. Eu quero ter mais vontade. Eu tenho vontade de ver série do Netflix, eu tenho vontade de ver Instagram, eu tenho vontade de um monte de coisa para fazer, mas eu não tenho vontade de ler a palavra. Tem algo errado nessa equação cristã que a gente precisa mudar. Tem algo diferente que a gente precisa fazer que a gente não está fazendo. E talvez você está falando, não, mas eu já tenho essa vida de intimidade com Deus, eu já busco o Senhor diariamente. Glória a Deus pela tua vida, continua pedindo por mais para que você não se esfrie, continua pedindo mais para que você possa derramar, continue pedindo mais para que você possa ser aquele que é o médico residente, que vai ajudar o residente que vai chegar e falar assim, ei, deixa eu te explicar. Antes de você ler Gênesis, antes de você ler Números, antes de você ler lá aquela genealogia, aquele monte de tribo, leia Mateus, Marcos, Lucas e João, leia os evangelhos, conheça o que Cristo fez, conheça o que nós estamos fazendo, conheça da igreja, depois você vai se aprofundando em outras coisas. Tem gente que às vezes se converte, já vai estudar os profetas maiores e os profetas menores. Cara, a pessoa surta, a pessoa não está nem entendendo o que é a raiz da fé. Por isso que os primeiros passos fazem esse trabalho de poder solidificar um pouco na fé das pessoas sobre, deixa eu te explicar algumas bases, Pai, Filho, Espírito Santo. Deixa eu te explicar aqui algumas coisas importantes. Então, a gente precisa orar e falar, Senhor, me dá mais fome. Me dá mais fome pela tua palavra. Me dá mais fome em te buscar e te conhecer. E eu falo para vocês que se eu prego para vocês, primeiro eu estou pregando para mim. Eu preciso ser o primeiro a falar, Senhor, me dá mais fome. Eu preciso de mais fome. Eu preciso jejuar mais. Eu preciso orar mais. Eu não estou falando assim, igreja, faça algo que eu não estou disposto a fazer. Eu estou falando, cara, eu estou pregando para vocês, mas antes eu prego para mim. Eu preciso orar mais. Eu preciso buscar mais. Eu preciso ler mais. Eu preciso jejuar mais. Agora tem uma coisa que a palavra fala que é muito legal. Vocês pedem e eu dou conforme eu quero. Nós pedimos ao Senhor e Ele distribui conforme Ele quer. Os dons espirituais são algo, ou melhor, a lista que a gente vai ler aqui de 1 Coríntios 12 é algo poderoso que nos capacita para vivermos a plenitude do que Deus tem para nós. Para você se mover nesse lugar de poder, de unção, de autoridade, você precisa pedir, Senhor, derrama sobre a minha vida esse poder de transformação do meu caráter, e derrama sobre a minha vida, Senhor, esse poder sobrenatural que vem do Senhor sobre a minha vida, que me capacita a viver aqui na terra. É o que a gente vai terminar orando nessa manhã, para que o Senhor derrame sobre nós o poder dEle, que se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Talvez você está falando assim, mas eu sou tão fraco, eu sou tão pequeno, eu sou tão novo, eu sou tão isso, eu sou tão aquilo. Deus levantou Moisés como um gago no meio de um povo para ser o libertador. Deus levantou Gideão como o menor da tribo dele, a tribo dele era a menor de Manassés, para ser o libertador. Deus pega Saulo, que era o que estava indo para prender os cristãos, e Ele transforma agora num homem totalmente diferente nesse encontro com Cristo, e ele agora de perseguidor, ele se torna perseguido. Deus transforma as nossas vidas. A única coisa que precisa é, eis-me aqui, faz algo da minha vida, Senhor.
Eu queria que nós orássemos agora. A gente vai começar orando. Senhor, faz algo da minha vida. Derrama mais fome da palavra. Derrama esses dons espirituais que estão listados, Senhor, em 1 Coríntios 12. Derrama, Senhor, porque esses dons, eles são para o bem comum, assim como a Tua palavra diz. Eles são para o bem comum, não é algo para que eu ande nesse poder e autoridade, me achando acima dos outros. Pelo contrário, é para que eu possa servir aos demais. Senhor, nós oramos para que o Senhor derrame sobre nós a palavra de sabedoria, esse conhecimento que ele vai além do conhecimento humano, uma sabedoria divina sobre as nossas vidas, nas tomadas de decisões, nos aconselhamentos, no caminhar das nossas vidas. Senhor, derrama sobre nós essa manhã essa palavra de sabedoria, essa palavra de conhecimento. O Senhor nos revela coisas importantes, não porque o Senhor é fofoqueiro, mas porque o Senhor quer levar libertação, o Senhor quer levar cura, o Senhor quer levar restauração. Então nos usa nesse dom. Derrama, Senhor, sobre as nossas vidas essa manhã. Derrama sobre nós o dom da fé. Não é só a fé que nós temos em Cristo para a salvação, mas é uma fé. O dom da fé, ele nos leva para vivermos coisas extraordinárias contigo, e nós precisamos dessa porção. Nós precisamos dessa porção de fé que é ativada através do Espírito Santo nas nossas vidas. Fé para confiar que 5 mais 7 vai alimentar uma multidão. Fé para a gente confiar que as 7 muralhas, obedecendo as 7 voltas da muralha, obedecendo as tuas direções, vai fazer as muralhas cair. Fé para a gente impor as mãos sobre os enfermos, assim como o dom listado de cura que seja derramado, ativado sobre nós. Dons de curar, que nós sejamos ousados em orar pelos enfermos, e ser mais rápido do que pegar o nosso advio, orar pelos enfermos, que a gente seja mais rápido, confiando nessa ativação de dons e de poder. Senhor, eu oro por uma ativação de sinais e maravilhas. Cegos enxergando, surdos ouvindo, mudos falando, pernas crescendo, tumores sendo dissolvidos, pedras no rim que vão embora, sinais miraculosos que vão contra a natureza, que vão contra as coisas naturais. Pessoas que têm impossibilidade natural de engravidar. Nós oramos por um milagre criativo. Nós oramos para que haja vida sendo gerada. O dom da profecia, que no nosso meio nunca falte. O apontamento profético, que no nosso meio a gente possa ter visão além dos nossos dias, para a gente enxergar o que o Senhor quer fazer e a gente poder construir nessa direção. Senhor, levanta no nosso meio pessoas que são ativadas e que carregam esses dons. Discernimento dos espíritos, que nós sejamos municiados com discernimento dos espíritos, com a variedade de línguas, com a interpretação de línguas. Essa manhã nós oramos, fecha os teus olhos e começa a pedir: Senhor, ativa em mim. Começa a pedir e fala: Senhor, eu te peço, ative em mim esses dons. Alguns vão começar a sentir um calor no corpo, o Espírito Santo te tocando através de um calor intenso, talvez nas suas mãos. Quem está sentindo as mãos pegarem fogo? Quem está sentindo as mãos pegarem fogo? Levanta a mão. Se você está sentindo a sua mão pegando fogo, o Senhor está ativando dons de cura agora sobre essas mãos. Dons de curar. Talvez está sentindo uma eletricidade correndo pelo teu corpo. E
Intensifica o teu toque, seja o que o Senhor estiver fazendo, Pai. Nós te pedimos, intensifica o teu toque. Peça, é você e Ele. Não espere alguém guerrear por você, é você quem pede.